Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Pode sentar. Amém. Então, queridos, esse milagre de Jesus, esse tipo de milagre que Jesus operou aqui na vida desse homem, que a Bíblia chama de um cego de nascença, não dá o nome dele, só fala que ele nasceu cego. Então, somente esse momento, somente esse relato que está aqui no Evangelho de João, fala de um milagre, de uma cura de um cego de nascença. Ele curou outros cegos, mas não cegos de nascença. Então, como nós lemos no primeiro versículo, Jesus, ele viu aquele cego, né? Ele avistou aquele cego. Então, a gente começa a perceber, né, Jesus como o nosso padrão de vida, de exemplo, onde a própria Bíblia diz que nós temos que seguir os seus passos. Ele viu, por quê? Porque Jesus, ele caminhava olhando ao seu redor e percebendo, né, a dor, a necessidade, a tristeza de cada pessoa que passava perto de Jesus. Assim como na passagem que está em Lucas capítulo 7, que Jesus se encontrou com com um caminhar fúnebre, onde a Bíblia fala o filho de Naim, da cidade de Naim, uma mulher onde tinha perdido seu filho, onde era seu único filho. E Jesus se deparou com aquela mulher e a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Então a gente percebe que Jesus era movido de uma íntima compaixão pelo seu próximo. Então não seria diferente Jesus encontrando esse cego de nascença e sabendo que ele era cego de nascença. Ele teve também íntima compaixão e viu. E eu lembro também da parábola do bom samaritano, que a maioria de vocês conhecem. Jesus conta também que aquele samaritano também, ele avistou aquele homem que a Bíblia diz que ele estava semi-morto, onde ele foi roubado por salteadores e espancaram aquele homem e ele ficou semi-morto. E passaram várias pessoas religiosas e não viram, eles enxergaram. Porque ver é você chegar e sentir a necessidade da pessoa. Então, quando o samaritano passou, ele também viu aquele homem caído e sentiu a necessidade, teve íntima compaixão e não só passou de perto, mas ele chegou lá, tocou, tratou, cuidou daquela pessoa. Então, Jesus, da mesma maneira, eu entendo que também aqui nesse homem cego de nascença, também quando ele viu, ele teve íntima compaixão. E quando Jesus ele encontra esse cego de nascença, surge vamos dizer assim, um debate, vamos dizer assim, teológico. Porque existia, né, um ensinamento e uma crença de que quando uma pessoa nascesse, ou tivesse uma enfermidade, ou estivesse passando por uma dificuldade, era consequência do pecado de Adão, ou consequência do pecado da própria pessoa, ou consequência do pecado dos seus pais. Então havia essas três possibilidades.
Então, ali naquele cego de nascença, uma possibilidade já estava descartada. Porque ele nasceu cego. Então, logicamente, não poderia ser culpa dos seus pecados. Porque ele já nasceu cego. Então, por isso que aqueles discípulos perguntaram para Jesus. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? E aí Jesus, ele fala que nenhum nem outro. Mas ele fala que aquilo que eles viram, aquela cegueira daquele homem, era para que se manifestasse nele. Olha lá. Para que se manifestasse em quem? No cego. Para que se manifestasse no cego as obras de Deus. Então, a gente vai caminhar por esse milagre, entendendo de uma forma espiritual, de uma metáfora espiritual. Essa cegueira, que era física, mas vamos compreender e entender como uma cegueira espiritual. Porque você note que aqui, quando eles perguntaram quem pecou, isso aí está envolvendo algo espiritual. Algo espiritual, não físico nem material, é espiritual. Então a cegueira daquele homem, ele nasceu um cego de nascença. Então essa cegueira simboliza uma cegueira espiritual. Então eu quero começar a dizer para você o seguinte, que todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma cegueira. Todos, indiscriminadamente, todo ser humano nasce cego de nascença, um cego espiritual. Mas hoje aqui nessa igreja, eu vejo que tem ex-cegos. Não tem mais ninguém aqui cego nessa casa. Pelo que eu estou vendo aqui, não. Porque Jesus, ele, de uma maneira que é o maior milagre de uma pessoa andar depois de levantar de uma cadeira de roda, ou até mesmo aqueles milagres de maravilha, ou crescer um membro de uma pessoa, o maior milagre é a salvação. Não tem maior milagre que esse, do que um cego de nascença espiritual voltar, a enxergar, a ter a visão. Esse é o maior milagre. Então Jesus, diante dessa mentalidade, ele fala que isso acontece por quê? Para que a obra de Deus se realizasse naquele homem. E essa cegueira nada mais era realmente uma oportunidade para que essa obra de Deus se visse na vida daquele homem. Então, se a gente sair daqui, hoje, e durante a semana, você vai olhar para todos os cantos que você andar, você vai ver oportunidades para que se realize obras de Deus na vida das pessoas. Porque você vai começar a ver, não só enxergar pessoas, mas você vai ver as pessoas. E você vai ver, a necessidade e a carência real daquela pessoa. Não uma necessidade de um pão físico, mas um pão espiritual que é o Cristo Jesus. Então Jesus, ele tem, essa sensibilidade, esse sentimento. E interessante que Jesus, ele pega a sua saliva e joga na terra e faz o quê? Uma substância química, um lodo, e passa no olho daquele cego de nascença. E dá uma ordem para ele, dá uma palavra para ele. Aquele cego de nascença obedece e vai até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí ele começa a ver, começa a enxergar. Irmãos, Jesus Cristo, ele, quando andou aqui na terra, ele andou 100% homem e 100% Deus.
E aqui a gente percebe e vê que ele está dizendo que ele era Deus. Porque em Gênesis, que foi que aconteceu quando Deus formou o homem? E não só Deus, porque fala lá, façamos. Então estavam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nessa hora. Então, quando foi formado o homem, ele foi formado do pó da terra. Então, Jesus está dizendo aqui, eu sou o Deus. Porque também eu tenho o poder de criar. Então, o que aconteceu? Deus ali, Jesus Cristo, naquela hora ali, como estivesse apontando para Gênesis, ele ali pegou a terra e a água e deu visão novamente para aquele homem. E a cegueira física daquele homem, que era uma cegueira espiritual, humana, da humanidade. Então, a humanidade, ela vive numa cegueira espiritual. E quando Jesus fala aqui, olha, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Assim, cada um de nós somos enviados de Deus para uma obra. Você não vai sair daqui, vai começar a passar saliva na tua mão e fazer lodo e começar a passar nos olhos das pessoas. Mas você vai pregar o Evangelho. Que esse Evangelho é de poder de Deus. Atos 3,16 diz que o Evangelho é poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho desse Evangelho. Que é poder de Deus para transformar, para tirar a cegueira espiritual da humanidade. 2 Coríntios 4:4, queria ler com os irmãos, que a gente vai ver que tipo de cegueira é essa. Não sei se os irmãos colocam aqui, está aqui na tela. Nos quais o Deus minúsculo, tá? Deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Vocês lembram de Romanos 12:2, que a gente sempre é batido aqui, que nós temos que ser transformados pela renovação da mente de Cristo. Então, a cegueira é no entendimento do ser humano. Existe um bloqueio. E essa cegueira, ela só é quebrada pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. E eu e você, nós temos essa incumbência, essa missão de proclamar esse Evangelho. Mas para proclamar esse Evangelho, sabendo agora que todas as pessoas desse mundo, que vive no mundo, que foi aprendido lá no acampamento dos jovens, Acamp 25, né? 2025, Acamp 2025. O tema era Andando com Deus em meio à Babilônia. E o livro que foi estudado lá, desde o primeiro dia até hoje, foi o livro de Daniel, todos os capítulos. Então, os jovens, eles mergulharam nessa história. Então, nós estamos no mundo e nós não somos desse mundo. Assim como Cristo diz que Ele é a luz do mundo. Enquanto Ele está no mundo, Ele é a luz do mundo. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nessa terra, nós também refletimos a luz de Cristo. Porque o próprio Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. Ele não diz para vocês serem a luz, vocês são a luz do mundo. Então, nós temos essa missão de proclamar esse Evangelho e levar a luz de Cristo ao mundo. Levar a luz de Cristo ao mundo. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês também, que é Romanos 5:8. Versículo 8 até o versículo 11.
Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Então, esse texto, você percebeu uma palavra inimigo? A Bíblia diz que nós éramos inimigos. Então, se a gente começar a raciocinar e pensar, se todas as pessoas nascem cegos espiritualmente, sem reconhecer a glória de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não só isso. A partir do momento que você rejeita a Deus, rejeita a sua palavra, e você, como em Efésios fala lá, que outrora cada um de nós agora em Cristo, não mais cegos, andamos agora nos caminhos do Senhor. Nós outrora éramos o quê? Éramos escravos das nossas próprias concupiscências, dos nossos desejos. E nós fazíamos o quê? O que o mundo dizia para fazer. Ou seja, que o Deus desse século nos induzia a fazer. Porque nós éramos cegos. Então, essa palavra que eu estou trazendo para nós, para você reconhecer o milagre que Deus fez na tua vida, de te tirar essa cegueira espiritual. E não só isso, de você ver as pessoas e ver que elas são cegas espirituais. E que você carrega dentro de você o Cristo, o Evangelho, que é o tesouro, que é o tesouro valioso, que é o Evangelho de Jesus. Então a cura desse cego de nascença fez com que ele enxergasse e que ele visse. Agora é interessante, depois que ele obedeceu a palavra de Deus, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus e cremos e temos fé, o milagre acontece. As coisas acontecem. E esse homem cego de nascença, quando ele começou a ver, as pessoas que o conheciam, as pessoas que eram seus vizinhos, tiveram uma reação. A gente vê no versículo 8, que diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Então você percebe que houve uma transformação. De tal maneira que as pessoas não reconheciam mais aquele homem como um mendigo. Olha só. A verdade é que todas as pessoas que ainda são cegas espirituais, elas são mendigas espirituais. Eu quero dizer para você o seguinte, que você é rico. Eu quero dizer que você é rico. Aí você, mas pastor, eu não tenho, né, na minha conta está zerado, está menos alguma coisa. Mas como é que eu sou rico? Porque você tem Deus. Você tem Deus. Então esse é um motivo maior de que a gente está lamentando, sabe, essa vida terrena.
Porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós estamos só de passagem aqui. A Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar voltados para o alto. Não tem que estar fitado aqui para as coisas terrenas. Mateus 6, Jesus ele fala de necessidades, né, do ser humano. E aí ele fala, por que vocês estão ansiosos com essas coisas? Que vocês têm o que comer, o que beber, o que se vestir. Porque essas coisas, o nosso Pai, que quando a gente ora em secreto, no nosso quarto, ou seja, no nosso íntimo, Ele ouve em secreto, e em secreto Ele nos recompensa. Então, Jesus ele termina falando nesse capítulo 6, dizendo assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas, que é todas estas coisas, não são as riquezas. No contexto, ele está falando do quê? De necessidades. E o apóstolo Paulo viveu isso porque ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele passou por muitas necessidades, a tal ponto dele dizer assim mesmo, se eu tenho que comer e que vestir, eu estou contente. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido irmão, você tem tudo. Porque você é rico em Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas aquele que ainda é cego, ele é pobre, ele é um mendigo, ele fica pedindo esmolas. E qual é a minha e a tua atitude quando passa perto de um cego de nascença? Olha, a Bíblia fala de avareza, que é um pecado. A Bíblia não é contra quem é rico de dinheiro físico, mas a Bíblia é contra aquele que é avarento, aquele que coloca o seu coração nas riquezas desse mundo. Mas se um discípulo de Cristo é rico nesse mundo, a Bíblia diz que ele tem que fazer o quê? Tem que repartir com aqueles que são necessitados. Se ele vê um irmão precisando de algo, ele não vai dizer apenas, olha, Deus te abençoe. Ele vai perguntar a si mesmo, qual é o teu Pix? R$1.000 foi aí. Olha, estou necessitando. Quem quiser passar um Pix para mim, pode passar agora. De tal maneira, da mesma forma, somos nós. Nós temos essa riqueza espiritual que todo domingo na escola bíblica, no discipulado, Deus ele te dá, Deus ele te abençoa e você vai só armazenando lá no teu celeiro. Só armazenando, não compartilha. E a gente tem aprendido aqui na igreja, nos grupos familiares, que nós repartimos o pão na comunhão do corpo de Cristo. Então, a gente reparte o quê? O corpo de Cristo, o próprio Cristo entre a gente. Mas não só, porque a Bíblia diz também, se você não cuida dos seus, você é pior do que o incrédulo. A Bíblia diz também que você tem que fazer o bem para os da casa e para os de fora. Então, a reação dessas pessoas que viram a mudança, a transformação na vida daquele homem, receberam um testemunho, né, da vida daquele homem, um testemunho simples. Porque quando ele era cego e agora ele não é mais, e aí ele reconheceu que Cristo deu a visão para ele, e ele foi o quê? Testemunha. Você tem que ser uma testemunha, porque essa testemunha, né, é diferente de testemunhar. Você vai
testemunhar, ou seja, você vai falar, né? Mas quando você é um testemunho vivo, é a sua vida. E como é que isso acontece? Através de relacionamentos. Através de relacionamentos. As pessoas vão ver realmente se você é um ex-cego. Realmente se você é um discípulo de Jesus. Realmente se você é um convertido. Realmente se está acontecendo uma transformação na sua vida. Então, lá em Atos 1, 8, falado uma promessa para a igreja de Jesus lá em Atos, que diz que ao descer sobre vós, né, o Espírito Santo, vocês vão receber poder, ou seja, um dunâmia, uma capacitação de Deus. Para quê? Para ser testemunha. Ele não fala para você testemunhar, é para você ser testemunha. Aonde? Em todos os lugares da terra. Aonde você estiver, você tem que ser uma testemunha de Deus, da palavra de Deus. Os jovens adolescentes tiveram, né, eu não sei se vou falar a palavra certa, pessoas têm falado muito, eu já ouvi falarem, é uma imersão, né? Uma imersão no livro de Daniel. E aconteceu coisas maravilhosas ali. Eles se encheram da presença de Deus. Aí eles receberam uma responsabilidade agora. Porque foi perguntado para eles, quem quer ser Daniel aqui nesse mundo? Todos levantaram. Quem quer ser Daniel? De vocês, jovens. Ó. Então, isso é um compromisso. Né? Um compromisso. Irmãos, finalizando essa mensagem nessa noite, nós devemos reconhecer que sem Cristo, nós continuaremos cegos espirituais. E eu quero alertar uma coisa para nós, que o apóstolo Paulo falou, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Tem discípulos que saiu de uma cegueira de nascença, começaram a enxergar, mas aí, durante a sua caminhada, ele começou a deixar de obedecer a palavra de Deus. Começou a ter uma vida, né, negligenciando o tempo de oração, o tempo de meditação da palavra de Deus. E aí o que acontece? Acontece que ele começou a ter uma visão não muito boa. Né? Ainda bem que o Fernando não está aqui. Senão o Fernando ia perguntar logo. Eu tenho armação. Então, eu e você, nós podemos começar a ter essa nossa visão, né? Começar a ficar embaçada. E aí, quando isso acontece, e aí o tempo vai, e aí você pode ficar cego de um olho. Aí você já começa assim, mas hoje eu não vou para a igreja. Não, grupo familiar, quarta-feira eu vou, né? Quinta, sábado ou sexta. E você vai, que a gente chama de frieza espiritual, ele não está mais vendo direito. Tem que um irmão ir lá, um discipulador ir lá. É o seguinte, te ajoelha aí, bora. Fecha o olho. Confronta ele com a palavra de Deus. Ora por ele. Diga para ele. Agora, detalhe. Se ele quiser, se ele não quiser, eu não posso fazer nada. É só o Espírito Santo.
depois que eu entendi isso, que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, eu fico mais leve. Porque eu prego, eu exorto, eu ensino, e aí Espírito Santo, agora é contigo. Vocês entenderam, irmãos? Então essa palavra que trazer para nós nessa noite, uma noite tão maravilhosa, um domingo tão abençoado, de muita alegria. Nós vimos os jovens aqui, cantando, uma igreja vencedora, que nada vai parar essa igreja, porque eles estão com a alegria do Espírito na vida deles. E quando nós deixamos de ser cegos espirituais, nós temos essa alegria no nosso coração. E a alegria é algo espiritual, é algo que é permanente. É uma alegria que não depende da situação que nós vivemos. É uma alegria que tem um corinho que fala assim: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Então esses são os ex-cegos. Eles têm essa alegria no coração. Então você que é ex-cego, fique de pé em nome de Jesus.